E aí pessoal, Daniel Gottfriedson aqui de novo no canal Jesus em Mim. Nós estamos na época da Páscoa e a Páscoa é um grande motivo para comemorar. E eu queria nesse vídeo explicar um pouco mais do porquê nós temos muito a comemorar nessa época. No Antigo Testamento, o povo de Israel comemorava a Páscoa. Esse termo Páscoa, do hebraico, significa passagem. O que eles comemoravam? Eles comemoravam a libertação que Deus tinha feito de um período de 400 anos de prisão e escravidão que o povo de Israel tinha ficado no Egito. Essa história ela é narrada em Êxodo e Deus, de uma forma milagrosa, libertou o povo de Israel desse período de escravidão. Então eles, na época da Páscoa, comemoravam. Já no Novo Testamento, passa a existir um novo motivo para se comemorar a Páscoa. Uma nova passagem é introduzida, uma passagem de libertação da morte para a vida. Jesus, o Filho de Deus, ele se fez carne e ele assumiu o meu lugar e o teu lugar, um lugar de morte. E ele, ao morrer no nosso lugar naquela cruz, e não só ao morrer, mas depois do terceiro dia, ao ressuscitar, ele venceu a morte, ele venceu o mundo, ele venceu o diabo, ele venceu o pecado, e com isso nós temos uma nova libertação, uma nova Páscoa, uma libertação da morte para a vida. A palavra fala sobre essa vitória de Jesus lá em Colossenses 2,15, fala despojando os principados e as potestades, ele publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. E isso é um grande motivo para comemorar. Mas às vezes nós sabemos dessas verdades, nós entendemos elas, mas às vezes nós não compreendemos o quanto elas impactam no nosso dia a dia. A palavra fala em Romanos 6, nos versículos 4 e 5, olha só, prestem atenção nesse texto. Fala, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Mas o que esse texto significa na prática? Significa que ao sermos batizados, nós somos unidos com Cristo, nós somos identificados com Cristo, inseridos nele e ele passa a habitar dentro de nós. Quando nós nos arrependemos e nós reconhecemos o senhorio de Cristo, através do Espírito Santo, ele vem habitar dentro de nós e nós somos inseridos nele. E nessa identificação com Cristo, toda a experiência de Cristo da morte e ressurreição, ela passa a ser nossa por experiência. Então tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz, na morte dele e depois na ressurreição, passa a ser nosso também por experiência. Assim como o povo de Israel teve que passar pelas águas do Mar Vermelho no processo de libertação da escravidão do Egito, isso está em Êxodo 14, nós também temos que passar pelas águas do batismo para passarmos pelo processo de libertação da morte para a vida. Essa é a nossa Páscoa. E de forma prática, isso nos garante basicamente três coisas. A primeira delas é que nós somos salvos e livres do pecado, da morte e do diabo. Isso está lá em Romanos 6 e eu sugiro que você leia, medite, se possível decore Romanos 6, porque ele fala sobre essa libertação que nós temos não só do pecado, mas também do poder do pecado. Ninguém é obrigado a pecar mais, porque nós agora somos livres do poder do pecado, nós podemos andar em novidade de vida. E eu sinceramente creio que essa novidade de vida, além de uma vida livre do pecado, é uma vida onde nós podemos conhecer mais do nosso Deus e mais de Jesus todos os dias, porque todos os dias ele tem algo novo para se revelar a nós. A palavra fala que a vida eterna é conhecermos a Deus e conhecermos a Jesus. E por que não vivermos essa vida eterna já hoje, conhecendo mais sobre o nosso Deus todos os dias? A segunda coisa é que os nossos pecados são perdoados. Através da nossa identificação com Cristo pelo batismo, a nossa dívida de pecado, dívida de morte, ela é cancelada e a palavra nos garante que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E por fim, a terceira coisa, nós através do batismo somos inseridos no corpo de Cristo. Nós não podemos ser inseridos no cabeça do corpo, que é Jesus, e não sermos inseridos no seu corpo, que é a igreja. Ia ficar meio estranho, né? Então nós somos inseridos no
corpo de Cristo, que é a igreja. E eu não estou falando aqui igreja, um nome ou um local, mas eu estou falando da igreja que são todos aqueles discípulos de Jesus, aqueles que amam a Jesus de todo o seu coração e obedecem à vontade dele, reconhecem o senhorio de Cristo. E é um privilégio nós fazermos parte desse corpo. Olha, eu não sei quanto para ti, mas para mim, quando eu penso em tudo isso, quando eu penso no que Deus me garante através da minha identificação com Cristo no batismo, tem muita coisa para se comemorar, é muito motivo bom para ser comemorado. Nós podemos comemorar porque somos salvos do pecado, da morte, do diabo, nós somos livres da culpa do pecado porque a nossa dívida é cancelada e nós somos inseridos no corpo de Cristo. Tudo isso por causa da nossa identificação com Cristo no batismo. É muita coisa boa para ser comemorada. Se você está começando essa caminhada com Cristo e ainda não se batizou, eu queria te encorajar a calcular o preço dessa renúncia do controle da tua vida, mas para receber a vida de Cristo, que é incomparavelmente melhor. Eu queria te incentivar a tomar essa decisão de se batizar e ser inserido em Cristo. Que nós nos lembremos cada vez mais, e principalmente nessa época de comemoração da Páscoa, de que Ele vive em nós e nós estamos inseridos nele. Isso é um motivo de grande alegria. Graça e paz sobre a tua vida.